Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar aí acompanhando essa aula, assistindo essa aula, né? Hoje, galera, nós vamos estar falando sobre citologia, né? A nossa segunda aula de citologia, que é o estudo da célula, né? A primeira parte dessa aula vocês viram lá com o professor Adalberto, certo? E a segunda parte vocês vão ver aqui comigo. Certo? Só lembrando para vocês que essa parte de citologia é apenas uma revisão do que vocês já estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Citologia, membrana celular, núcleo, citoplasma, organelas, tudo isso vocês já estudaram. Então aqui é uma revisão do conteúdo que teoricamente vocês já sabem, a gente está apenas revisando. Ah, Felipe, Adalberto, mas por que vocês estão revisando esse conteúdo se a gente já estudou? Gente, todo o conteúdo programático referente aos assuntos do terceiro ano já foi finalizado, certo? Desde lá do começo do ano, quando a gente começou com genética, até agora o final, onde a gente terminou com ecologia, o conteúdo já foi fechado, certo? Então agora, eu e o professor Adalberto, nós separamos os principais assuntos que geralmente caem no Enem, são aquelas questões que precisam de um pouco mais de atenção, aqueles assuntos mais recorrentes no Enem, para revisar com vocês. E citologia é um deles. Certo? Por isso que a gente achou importante fazer essa revisão sobre esse conteúdo tão importante. Beleza? Tranquilo? Vamos começar? Então, olha lá. Citologia, como eu falei para vocês, é a área da biologia que diz respeito ao estudo da célula. E dentro desse estudo da célula, a gente vai estudar o seu funcionamento, a sua estrutura, os seus componentes e como a célula trabalha. Certo? A palavra citologia, ela vem do grego, né? O cito é o kitos lá do grego, que significa célula. E logos, como vocês bem sabem, é o estudo. Logo, estudo das células e dos seus componentes. As células, gente, elas são as unidades funcionais mais básicas dos seres vivos. Claro, desconsiderando lá o mundo atômico, né? Onde a gente tem átomo, tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons, certo? Então, a partir da célula, dentro lá daqueles níveis de organização, né? Aqueles níveis organizacionais, a gente vai possuir célula, um conjunto dessas células vai formar o quê? Um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema, um conjunto de sistema forma um organismo, e por aí vai, certo? Isso daí a gente viu lá em ecologia. E por que é importante a gente estudar citologia? Por que é importante a gente estudar a célula? Como eu disse, menor unidade básica funcional nos seres vivos. E no reino animal, né? No mundo, por assim dizer, existem vários tipos celulares. Dentre eles existem a célula animal, existe a célula vegetal e existem as células bacterianas. Ah, Felipe, mas não é tudo célula? Qual a diferença? Existe diferença? Não existe diferença? Obviamente existe sim diferenças, né? E só nessas imagens que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem observar que a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana, elas possuem diferenças entre si, certo? Até mesmo células de um mesmo indivíduo possuem diferenças entre si. Por exemplo, uma célula da pele não é igual a uma célula do tecido nervoso, uma célula do tecido muscular, uma célula do tecido esquelético. Certo? Apesar de todas serem células, são tipos celulares diferentes, certo? Então, por exemplo, da mais simples aqui é a célula bacteriana. A célula bacteriana é uma célula que a gente diz que ela é procarionte. O que é uma célula procarionte? É aquela célula que não possui a membrana que delimita o núcleo, chamada de... Isso mesmo, muito bem para quem falou. Carioteca, gente. Carioteca é a membrana que delimita, que dá forma, que, vamos dizer assim, abriga o material genético ali dentro. Mas na célula bacteriana isso não existe. Na célula bacteriana, as organelas, o material genético estão todos ali desamparados no citoplasma. Está tudo ali solto, é como se fosse uma sopa. Sabe uma sopa? Está tudo junto ali misturado, certo? A gente chama elas de procariontes. Então, antes, cariontes, referente a carioteca. Então, antes da carioteca, não tem carioteca, certo? Aí a gente vem para as células eucariontes, que são as células vegetais e as células animais. Células vegetais e células animais já são células eucariontes, ou seja, possuem carioteca, possuem uma membrana que delimita, que dá formato a esse núcleo e mantém esse núcleo separado do restante da célula. Ora,
Como vocês já sabem, desde lá do ensino fundamental maior, vocês já estudaram quais são as 3 principais partes que compõem a célula, pessoal. Vamos lá, sexto ano. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Muito bem, certo? E ainda, dentro das células eucariontes, nós possuímos diferenças entre a célula vegetal e a célula animal, sendo que a célula vegetal ela é composta por uma parede celular, enquanto que a célula animal não possui tal parede. Ah, Felipe, mas para que essa parede? Para qual a função? Para que ela serve? Ela serve para proteger a célula. Imagine que essa célula vegetal ela está no meio hipertônico, né? Que ela está no meio hipertônico, né? Então ela vai começar a absorver água, vai ficar túrgida, cheia d'água, mas a parede celular, nessa parede celular aí, impede que ela o quê? Se rompa. Na célula animal não. Se essa célula animal começar a absorver água, o que é que vai acontecer? Ela vai acabar se rompendo, né? A sua membrana celular vai acabar sendo rompida, já que ela não possui essa parede celular, certo? Mas essas aí são cenas dos próximos capítulos, das próximas aulas. Como eu disse a vocês, os diferentes organismos possuem diferentes tipos celulares. Por exemplo, dentro de um mesmo ser vivo, você possui diferentes formas de célula. Existem células discoide em forma de disco. Sabe aquele frisbee que o pessoal brinca com o cachorro na praia? Pronto, tá ali o exemplo das hemácias, certo? Nós temos células esféricas, por exemplo, um óvulo. Ah, Felipe, o óvulo é uma célula? É sim, o óvulo é uma célula. O espermatozoide também é uma célula, certo? Nós temos as células estreladas, né, que são em formas de estrela, que tem ali o neurônio. Nós temos células fusiformes, né, no formato difuso ou alongadas, certo? Que são, exemplo, as células musculares, certo? Então, temos diferentes formas celulares dependendo dos diferentes tipos de tecido que a gente está analisando. Beleza? Tá tranquilo até aí? Ah, mas só lembrando, todas essas células, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Claro, com algumas exceções, mas mais pra frente a gente analisa isso aí. Tranquilo? Continuando, quais são as estruturas dessas células? Foi o que eu falei a vocês, membrana, citoplasma e núcleo, tudo isso já sabe, vocês já sabem, né? A membrana celular, lembra, ela é diferente de parede celular. Na célula vegetal você tem a parede celular, depois dessa parede celular, mais internamente, você tem a membrana celular, depois citoplasma e depois núcleo, certo? A membrana ela é tipo como se fosse uma capa protetora que envolve a célula. E ela possui permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? É tipo assim, ela é tipo um porteiro. Ela decide o que entra e o que sai da minha célula. Se é interessante entrar, ela, opa, beleza, pode passar. Se aquilo ali não é interessante de entrar, ela, não, fica do lado de fora. Certo? O citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. É no citoplasma que estão dispostas quem? As organelas citoplasmáticas. Organelas são tipo os órgãos das células. Nós, seres vivos, nós, seres humanos, não possuímos nossos órgãos. Dentro das células, elas também possuem os órgãos delas, as unidades básicas que fazem com que essa célula funcione. E o núcleo é como se fosse o cérebro da célula. É a estrutura que controla essas atividades celulares e que contém quem? O material genético dessa célula. O material genético da célula se encontra no núcleo. Tudo bem? Perfeito até aqui? Vamos continuar. Olha só o que eu falei. É uma capa dupla que envolve e protege o interior da célula. Uma capa dupla de quê? Ela é formada por fosfolipídios, né? Que são essas cabecinhas amarelas aí, que tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, né? Uma parte que interage com a água e outra que não interage com a água mais internamente. E dentro dessa, e nessa membrana, dispostas nessa membrana, como vocês estão vendo aí, essas partes vermelhas, né? Essas minhoquinhas vermelhas não são minhoquinhas, tá, gente? São proteínas, certo? Que estão dispostas dentro, por toda essa membrana celular. Desculpa, essa membrana plasmática. E para que servem essas proteínas? Elas servem como canais de ligação entre o meio extra e o meio intracelular, fazendo com que substâncias entrem ou saiam da minha célula. E como eu falei para vocês, ali, permeabilidade seletiva, que é a capacidade de selecionar substâncias que entram e que saem da minha célula, certo? Porque a célula não é bagunça, ela escolhe o que entra e o que sai dela. Continuando, lá na célula vegetal nós temos ainda a parede celulósica, que é a parede que eu falei, parede celular. Ela é formada por celulose, certo? Ela reduz a perda de água e promove a rigidez da célula. Promovendo essa rigidez, ela impede que a célula o quê? Fique túrgida e acabe sofrendo uma lise, uma ruptura da sua membrana plasmática, certo?
certo? Atenção, somente células vegetais possuem parede celular. Somente células vegetais possuem parede celular. E aqui uma observação, né, uma curiosidade. É devido a essa parede celular que a gente não consegue digerir a celulose. Né? Nós não temos bactérias responsáveis por digerir essa celulose. Por isso que quando, né, a gente se alimenta, come um milho, come feijão e vai ao banheiro, geralmente no cocôzinho tem o que lá? A capinha do milho, a capinha do feijão. Por quê? Por causa da parede celular. O nosso organismo não consegue digerir celulose. Por isso que acaba saindo restos de alimentos do tipo vegetal, né, nas fezes. Ah, Felipe, então por que a gente come? Porque a gente consegue outros nutrientes, como, por exemplo, as fibras, né, para o melhor funcionamento do nosso organismo. Tudo bem? Vamos continuar, né? Citoplasma, como eu falei, você já sabe que ele fica localizado entre o núcleo e a membrana plasmática e é preenchido pelo hialoplasma. Felipe, o que é hialoplasma? É a substância líquida pastosa, vamos dizer assim, né, que dá o formato da célula, né? Então imagina, a célula é tipo um balão de festa, uma bexiga. Se você pega essa bexiga e enche ela d'água, ela não vai ficar com um formato meio arredondado, oval. Então imagine que aquela água que está dentro ali é o hialoplasma que está dentro da minha célula. E é nesse citoplasma que se encontram o quê? As organelas citoplasmáticas, que são essas organelas que vão fazer as funções celulares. Olha lá, aqui um exemplo de uma célula animal com todas, né, você tem ali a membrana celular, você tem o citosol, você tem o hialoplasma, e isso tudinho que está em amarelinho aí, que está aparecendo para vocês, é o hialoplasma, que é a substância que mantém a célula nesse formato dela. Você tem o núcleo, você tem o nucleolo, você tem as organelas citoplasmáticas, cada uma identificada aí por cada seta dessa, certo? Temos aqui o exemplo de outra célula. Lembrando, todas essas são eucariontes. Ah, Felipe, por que eucariontes? Olha lá o núcleo. Ele não está delimitado, não tem a membrana, olha lá, a carioteca ali em cima. Nessa daqui não está indicada a carioteca, mas, por exemplo, você está vendo que ali você tem um núcleo. O material genético ele não está disperso, né? Junto com as organelas citoplasmáticas ali no citosol. Aí, só mais outro exemplo, evidenciando algumas organelas citoplasmáticas, né? Centríolo, complexo de Golgi, núcleo, lisossomos, mitocôndrias, que eu vou apresentar para vocês agora, essas organelas citoplasmáticas. Eu não vou entrar em detalhes por cada uma, porque a gente vai chegar na aula que a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas, mas só por base de curiosidade, você já tem aqui mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos. Então, cada estrutura, cada organela dessa é responsável por uma função dentro da célula. Beleza? Centríolos, cloroplastos. Aqui vai uma dica. Cloroplastos somente em células vegetais, porque são nos cloroplastos que vai acontecer o processo de fotossíntese, né? E onde é também encontrada a clorofila. Certo? E por fim nós temos o núcleo da célula, né? Que ele vai atuar na replicação celular, na divisão, na reprodução celular. Porque ele diz ali que ele é o portador das características hereditárias. Ora, quem está no núcleo? Não é material genético? Quando eu falo de material genético, eu estou falando de quê? DNA. DNA, material genético. Então ele é que tem as características hereditárias. É desse núcleo que vai sair o DNA que vai ser reproduzido para todas as outras células do corpo. Certo? Tranquilo? E aqui só as subdivisões ainda do núcleo, né? Que é a carioteca, o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Gente, só para deixar vocês situados, certo? Todas essas características de núcleo, citoplasmas, organelas, membrana plasmática, a gente vai estudar mais detalhadamente a partir das próximas aulas, certo? Eu espero que tenha ficado entendido, eu espero que as dúvidas, as possíveis dúvidas que venham a surgir, vocês anotem, tomem nota para perguntar nas próximas aulas. E qualquer dúvida, vocês já têm os canais das escolas, tem lá as coordenadoras, Andréa, Chineide, né? Vocês têm o meu número, vocês têm o número do professor Adalberto, tem um grupo de alunos da escola que vocês podem usar como maneira de comunicação oficial para tirar alguma dúvida ou responder alguma atividade. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado tudo entendido, né? Esse é mais uma introdução básica, essa é a segunda aula, né? O professor Adalberto já começou lá com vocês. A partir de agora a gente vai ser mais específico das próximas aulas. Espero que tenha ficado entendido e é isso aí. Beleza, pessoal? Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.